Olá, pessoal. Então, boa noite mais uma vez. Mais um dia de reunião aí do nosso grupo de estudos aí em capacitação vascular. Os temas estão ficando cada dia mais interessantes. Hoje a gente vai continuar, então, a linha do cuidado do paciente dialítico, a parte 4. São muitas partes, porque é um assunto bem intenso, ainda mais para a gente que não está acostumado tanto, né? Mas é interessante a gente conhecer o que acontece com os nossos catéteres e com as nossas fístulas. Então, hoje a gente vai discutir o uso do acesso, que é uma coisa rapidinha, e a canulação, que é a parte talvez mais importante aí de todo o módulo, né? Então, vamos falar então do uso do acesso. Então, o uso do acesso então a recomendação é que é razoável avaliar ou verificar o acesso vascular e área circundante para o exame físico antes de cada canulação, que seria a punção do acesso, né? Ou a conexão, se for um catéter venoso central, aí para possíveis complicações. Então, todas as vezes aí que for usar a fístula ou o catéter, alguém aí capacitado e habilitado tem que avaliar o acesso. Então, é uma regra isso. Então, não é simplesmente instalar, tem que examinar. Quando a gente fala de canulação do acesso, então a recomendação em relação aos guidelines é que a canulação seja feita então por escada de corda. Então o termo em inglês é rope ladder, essa figurinha de cima aí, a escada de corda, como a técnica de canulação preferida para as fístulas. Então existe aí uma recomendação sobre como funcionar uma fístula. A fístula que segue a recomendação, então ela tem esse aspecto. A gente olha aí no braço do paciente, tem vários pontinhos um atrás do outro. É a recomendação. É um pouco polêmico isso, né? Mas a gente sabe que vai existir um motivo porque é feita essa recomendação. Então, só para a gente lembrar as três técnicas. Então, a rope ladder aí seria a escada de corda. São vários pontos venosos e vários pontos arteriais, eles são alinhados um atrás do outro. Existe a técnica por área de canulação, que é aleatório, então pode ser vários lugares, essa daí a gente sabe que não é recomendada. Essa técnica aí por área, ela acaba fazendo várias microlesões ao longo do tempo na fístula e acaba favorecendo aí o desenvolvimento do aneurisma e suas complicações, né? Então, a gente tenta não fazer dessa forma. E a técnica é em casa de botão, que seria um único sítio de punção para artéria, um único sítio de punção para veia. Essa técnica não é ruim, mas a gente vai ver que a escada é melhor que a casa de botão. Então, quando a gente vê em relação à casa de botão, a gente olha ali então uma figura na esquerda em cima, com a casa de botão saudável e a outra com sinais de infecção. Né? Então, a gente vê ali do lado direito também outras com sinais de infecção. Então, casa de botão, toda vez que você olhar a fístula de um paciente e só tiver um pontinho de um lado ou um pontinho do outro, é que estão tentando usar a casa de botão, essa técnica de canulação. A casa de botão contra a escada de corda não tem diferença do ponto de vista de perviedade, de dor, da satisfação do paciente, e nas escalas físicas e mentais de um questionário de qualidade de vida e de necessidade de intervenções cirúrgicas ou endovasculares. Então, qual é o problema aí da casa de botão? Ela infecta mais. Então, aí tem um estudo que mostrou que a bacteremia por Staphylo aureus foi mais frequente na casa de botão contra a escada de corda em um ano. Então, aí nesse estudo aí teve 0% aí de bacteremia por Staphylo. Então, só o fato de infectar menos aí justifica ter a prioridade na escolha aí. Então, tem que você olhar uma fístula que está sendo bem utilizada, ela tem que ter vários pontinhos. Então, quando vem para avaliação vascular e vem no ambulatório, doutor, avalia a fístula para a gente, ou para algum profissional, né, qualquer aí que está fazendo assistência a um paciente com fístula, avalie, por favor. Se tiver vários pontinhos, a gente já sabe aí que está sendo escolhido uma técnica que não seria melhor, deve ter um motivo para usar. Aliás, perdão, se tiver vários pontinhos alinhados, está sendo escolhida a técnica adequada, e se tiver só um pontinho de um lado, um pontinho do outro, tem que ter um motivo aí para ter escolhido essa técnica. Existem motivos, né? Então, na casa de botão, dá para usar em circunstâncias especiais que deve ser escolhida. Por exemplo, quando a fístula tem apenas um segmento curto ou pequeno para canulação. A fístula mais comum disso daí é a bracobasílica. Então, a basílica lá tem 10 centímetros, né, que é o que se exige de comprimento para fazer uma fístula com ela, e quando a gente sabe que a distância entre as punções
da diálise, o ideal é que seja cerca de 8 centímetros. Então, aí, como é uma veia curta, acaba justificando o uso da casa de botão. Ou quando o paciente está tendo o desenvolvimento de um aneurisma por outro motivo, né, a veia dele está dilatando, aí para tentar evitar mais expansão, fica funcionando no mesmo local. E quando tenta fazer a escada de corda, por canuladores que são ótimos, que funcionam muito bem, mas não estão conseguindo fazer, então acaba indo para a técnica da casa de botão. Esses são os 3 motivos então principais para a gente justificar essa técnica. No enxerto, então, numa fístula de enxerto com PTFE, então a gente evita a punção, a canulação em técnica de casa de botão, porque por motivo que eu falei, maior infecção por Staphylo aureus, muito mais do que é na escada de corda. Então, como o enxerto PTFE é longo, não justifica, né? Então, que seja feito aí sempre no mesmo local a punção toda a vida, né? Então, a gente tenta evitar consequências graves alternando o sítio de punção na técnica de escada, não por área. Então, quando a gente escolhe também a casa de botão, a gente tem dispositivos aí que são usados para facilitar a técnica da canulação. Porque quando a gente faz a canulação, a agulha ela tem que entrar sempre na mesma direção e no mesmo ângulo, sempre, todas as vezes. Né? Então, se você obliquar um pouquinho, você na verdade está usando a técnica de área geral, porque na verdade você está entrando na veia em outro ponto. Então, existe dispositivos para ajudar a fazer dessa forma, que tem que ser sempre no mesmo jeito. Então, um dispositivo é esse BioHole, né, que é um dispositivo para casa de botão, que ele tem essa pontinha e essa bolinha, e eles são colocados, aí é meio parafusado nesse local, abaixo da bolinha, e esse local é feito para marcar o ângulo e o ponto de entrada. Então, a gente vê aqui no desenho, ó, por aqui, do lado esquerdo tem a bolinha e ele fica no paciente entre uma diálise e outra, isso aí até mais ou menos a 6ª sessão, que é para criar o túnel, né? Então lembrar que a casa de botão ela tem um túnel, assim como a escada, a técnica da escada, mas essa daí o túnel é mais evidente. Então a gente coloca esse dispositivo no sítio de punção e ele vai marcar aí a punção. Ele não fica dentro da veia, né? Então ele só fica no subcutâneo para tentar determinar e para criar ao redor dele uma fibrose que vai ser o caminho até a veia. Então, é razoável usar profissionais canuladores qualificados com altas taxas estabelecidas de sucesso da canulação para realizar as primeiras canulações. Então, quando a gente faz uma fístula e ela vai ser usada pela primeira vez, tem que dar a prioridade aí para os que são melhores, para os que conseguem funcionar melhor, que têm mais habilidade. Por quê? Porque uma lesão por infiltração primária, a gente vai ter um momento aí que vai discutir as disfunções do acesso. Nessa etapa aí do começo, às vezes pode comprometer o acesso de uma vez. Então, tenta uma vez, aí dá problema, aí já perde o acesso. Às vezes, considerar até o uso de uma punção guiada por ultrassom nas primeiras sessões, para tentar se determinar aí o local exato da punção, o ângulo, né, e se vai usar qual técnica. Então, também é razoável treinar aí os profissionais, os técnicos de diálise, enfermeiros, antes e durante suas tentativas iniciais de canulação e atualizações regulares de treinamento para manter a competência de canulação. Então, canular, funcionar uma fístula, um acesso, é uma competência, né? Então, ela tem que ser capacitada, né? E ela tem que ter atualizações de treinamento. É razoável também apoiar e educar os pacientes elegíveis sobre a autocanulação de seus acessos. Então, existe, por exemplo, nos Estados Unidos, a possibilidade da hemodiálise domiciliar. O paciente tem um acesso e ele faz a sua autocanulação. Né? Então, ele mesmo funciona, ele tendo discernimento e educado e tendo capacitado para isso, ele consegue ir lá. Então, dá para ele funcionar o próprio acesso. A fístula, quando é feito PTFE, não deve ser usada em caso de botão, igual eu falei, pelo risco de infecção. Por exemplo, então, um paciente que faz diálise noturna, domiciliar, ele pode ser autocanulado com agulhas e velocidades de bomba de sangue que são bastante diferentes quando ele faz numa clínica de hemodiálise, que o fluxo é muito maior porque tem que acabar logo. Ele faz diálise em casa, a sanguínea, assim, ele realmente tem que ter um nível de educação muito alto, porque ele deixa funcionado um acesso que tem um potencial de sangramento muito grande, mas existe essa tecnologia lá nos Estados Unidos e ela é feita. Muito bem.
Agora vamos falar um assunto importante, que é sobre o procedimento de conexão e desconexão do sistema de catéter venoso central, aí o nosso PERMICAT, né, o catéter de longa duração. Só para a gente lembrar, então o catéter de duração, longa duração, ele tem um cuff, um ponto de saída na pele, um ponto de entrada na veia, né? E sugere-se o uso de um protocolo de cuidados com o catéter para o local de saída e o cuidado com o hub, que é a pontinha dele, aquele que chama tego também, para reduzir as infecções de corrente sanguínea relacionadas ao catéter. Os catéter venoso de diálise, eles são comparados ao acesso arteriovenoso, eles têm uma taxa de infecção aí de 2 a 3 vezes maior. Então, eles podem complicar mais sério. Então, acaba que, por isso que a gente tende a preferir o acesso por fístula, mas claro que isso depende do plano de vida do paciente, igual a gente disse nas primeiras aulas. A contaminação, então, da superfície externa e interna de um catéter pelas vias extraluminal e intraluminal envolve a transferência de organismos durante a manipulação do catéter, como durante as trocas do curativo, e a conexão e a desconexão do catéter. Então, são dois momentos aí de fragilidade em relação ao catéter, que são momentos que tem que ter atenção maior. A gente vai discutir isso agora. Então, de onde pode vir o organismo, a bactéria, aí, o fungo, ou que vai causar a infecção do catéter? Da mão do provedor de saúde, do quem faz a assistência, da mão do próprio paciente, da pele do paciente e de roupas do paciente. Então, as roupas ao redor aí da saída ou do túnel, ou até dos cubinhos, das tampas do catéter, do próprio tego, é de onde pode vir a infecção. Então, existe aí recomendações, né? Então, a manipulação mínima do catéter para reduzir o risco de infecção. Então, tem que mexer o mínimo nele, pôr a mão o mínimo nele. Limitar o acesso vascular de hemodiálise ao pessoal que é treinado. Então, quem mexe é quem sabe mexer. E a necessidade de retreinamento regular de indivíduos que manuseiam catéteres. Às vezes muda a marca, muda a forma de conexão, então os catéteres não são iguais, né? Então sempre tem que ter retreinamento. Então a técnica a recomendação é do not touch, né? Então ninguém toca, só toca quem está habilitado a tocar. Então, como resultado então disso daí do not touch, a restrição do acesso do catéter é para hemodiálise, salvo situações de emergência. Então, aquela velha conversa do doutor, o paciente está sem acesso, ou o próprio pessoal da enfermagem, olha, ele está sem acesso, será que pode usar o Permicat para infundir o medicamento? Não. Né? Então, por quê? Não, mas vai correr muito bem, vai dar tudo certo, mas expõe o paciente a um risco de infecção. Então, a gente não libera o catéter para uso como acesso. Ah, pode correr a quimioterapia aí? Até pode, mas tem que saber que está expondo o paciente a um risco de infecção e a gente sabe que infecção em catéter pode ser gravíssimo, né? Antigamente, 2006, a gente se recomendava trocas de curativo de catéter a cada sessão de diálise. Atualmente, se recomenda apenas a manipulação mínima necessária do catéter até a cicatrização do local de saída e do túnel para reduzir o risco de infecção. E se recomenda o uso preferencial de clorexidina para limpeza de catéter e do local de saída, menos que contraindicado. Então, o antisséptico de escolha na manipulação de catéteres é a clorexidina. Então, a clorexidina é a primeira escolha. É razoável, além da correta higienização e lavagem das mãos, utilizar técnicas assépticas e máscaras para pacientes e funcionários, realizando o procedimento de conexão e desconexão do catéter. Então, vamos passar aí um catéter no paciente, né? Se ele não tiver com aquela máscara de oxigênio, o ideal é que coloque uma máscara normal. O paciente tem que ficar protegido por máscara também, porque lembrar lá que os germes podem vir do próprio paciente. Então, ele também tem que usar máscara. Então, desde 2006, também se recomenda que a equipe que manipula os catéteres deve usar máscaras e roupas limpas ou estéreis e luvas descartáveis. No entanto, a gente não tem muito estudo que fala da máscara. Esses estudos vêm dos estudos para a inserção de catéter. Durante a inserção de catéter, o risco é muito alto, devido à exposição direta do vaso e da corrente sanguínea ao ambiente externo. Então, se as máscaras são ou não exigidas, não é claro em situações em que o local de saída está cicatrizado. Mas, teoricamente, essa proteção extra, ela previne aí uma infecção se o paciente espirrar, tossir, cuspir quando fala, durante os cuidados com o catéter.
Então, o luvo de usa luvas estéreis ou limpas ainda é controverso, especialmente quando se usar a técnica do não toque lá, sem toque, se ela for rigorosamente cumprida, né? Então, o que é essa técnica do não toque, né? Então, esse é um exemplo, né? No touch disconnection. Então, não tem toque da mão nos locais críticos, né? Então, é aquele jeitinho lá que não encosta, é esse mesmo. Não pode encostar na parte crítica, na parte de dentro, por exemplo, do catéter ou do hub, né? Então, essa técnica aí, ela acaba permitindo, então, torna a controvérsia aí se precisa ser estéreo ou não a luva, por exemplo, né? Se você não encostar, a princípio, não precisaria ser luva estéreo. Então, é razoável, então, limpar o hub do catéter ao conectar e desconectar um catéter com uma solução à base de clorexidine. Então, o desenho aí está limpando com Clorox. Né? Se for contraindicado a clorexidine, por exemplo, se tem alergia, algum tipo de sensibilidade, se escolhe, então, o iodo alcoólico, de preferência, que ele é um substituto razoável. Mas a preferência é a clorexidine. Falar sobre risco de contaminação, então, do hub. O contato do hub do catéter, por exemplo, quando encosta numa superfície não estéreo, por exemplo, a mesa de cabeceira ou a mão, ou quando ele fica aberto muito tempo, exposto ao ar. Então, às vezes a gente fala, né? Todo mundo fala, pode soltar micropartículas, elas ficam em suspensão no ar. Se o hub ficar muito tempo aberto, realmente pode causar aí uma contaminação do catéter. Se for acontecer uma limpeza inadequada, igual eu falei, o paciente, o provedor respirando no hub. Então, tem que usar máscara nesse momento aí que usar mexer no hub. É razoável, no momento de troca do curativo do catéter, limpar a pele ao redor da saída do catéter com uma solução à base de Clorox. Então, tem que limpar a pele também, né? Então, vai mexer no curativo, tem que dar aquela higienizada. Se o cloroxidina então, for contraindicada, dá para usar o iodo alcoólico. Há evidências adequadas, então, para fazer uma recomendação sobre a formulação específica da clorexidina a ser usada. Então, não dá para saber aí se é clorox alcoólica, se é degermante ou se é aquosa, né? Então, nem a concentração. Então, a princípio, tem que ser clorexidine. Dá para fazer, então, a princípio, até o sabão. Então, a solução antisséptica, ela deve ser aplicada usando fricção, tem que esfregar mesmo, e tem que ser deixado aí por pelo menos 30 segundos, enquanto você esfrega, e tem que secar sozinho, sem esfregar ou secar. Então, tem que, de forma a promover a aderência do material do curativo à pele e reduzir a probabilidade de ruptura da pele e infecção. Os frascos de solução de limpeza multidose são desencorajados, então esse frasquinho aí que recarrega não se recomenda para o uso aí quando a gente usa a clorexidine. E todas as soluções de limpeza devem ser de uso único. Então, vai limpar, vai usar um cotonete descartável, uma gaze descartável, tem que ser tudo descartável, não usar um pano que é usado só para isso. Em relação ao curativo, tem evidências inadequadas que demonstram diferença nas infecções relacionadas ao catéter com o uso de curativos de filme em comparação ao não transparente. Então, o julgamento clínico que decide qual curativo vai usar. Não tem diferença, por exemplo, se você colocar só gaze no curativo, né? Então, é o que diz o guideline. Muitos hospitais têm seus próprios protocolos, mas realmente esse aqui é o maior guideline, então ele acaba sendo a referência para a gente. Então, é razoável então, usar um antisséptico tópico ou uma barreira antibiótica no local de saída do catéter, aquele sítio de saída, além de limpeza até que o local de saída esteja cicatrizado, esteja curado, para reduzir o risco de infecção relacionado ao catéter. Então, passar muito Clorox o tempo todo no catéter, esse é o segredo, né? Essas são as recomendações. Há evidências inadequadas para demonstrar uma diferença nas infecções relacionadas ao catéter entre o uso de vários tipos de barreira então antisséptica ou antibióticas, né? Então a escolha depende aí do cirurgião. É razoável seguir essas práticas de cuidado com o catéter, né? Então, o que tem? A frequência da troca do curativo do catéter deve ser baseada no critério clínico e no melhor julgamento. Mas o mínimo tem que ser uma vez por semana. Tem que trocar o curativo pelo menos uma vez por semana. Os curativos do catéter devem ser protegidos contra ambientes úmidos e sujos, por isso que a gente recomenda manter sempre limpo e seco, né?
principalmente quando o local de saída ainda não está totalmente curado. Por exemplo, não pode nadar, a pessoa pôs o catéter e quer entrar na piscina, né? E no começo aí, as primeiras 48 horas, a gente tem que evitar molhar e tem que cicatrizar para tomar banho, né? Então tem que proteger em relação ao banho. Então tem que ter, olhar lá e falar assim, agora cicatrizou, agora pode realmente molhar esse local. Então todo o material do curativo deve ser aplicado então usando essa técnica chamada no touch e ela tem que ser asséptica. Essa técnica, então, ela significa que todas as portas abertas e extremidades do catéter não são tocadas com mãos ou mesmo com luvas, né? Então, são locais intocáveis, né? Então, não pode tocar para a gente não ter complicação aí, que o nosso medo é a infecção. Então, vamos falar rapidamente agora como funciona a técnica de conexão e a de desconexão, né? Então, na técnica de conexão, de início, então, no passo 1, a gente vai explicar o procedimento para o paciente e tem que falar para ele, seu João, fale o mínimo possível agora e vire o rosto para o outro lado, né? Então, é um cuidado, a gente falou bastante agora sobre saliva, tudo, então, inclusive no momento da cirurgia, o paciente tem que, às vezes quer ver, fica olhando, falando, não pode falar durante a punção de acesso, o acesso tem que ser em silêncio, né? Tanto o cirurgião, quanto o técnico, quanto o enfermeiro, quanto o paciente, todo mundo nessa hora aí de catéter tem que ficar em silêncio. Realizar a higiene das mãos, né? Então, tem que remover também qualquer gás ou fita adesiva que prenda o catéter ou que cobre o membro do catéter, as partes do catéter, perdão. Certifique-se, então, de que ambos os lados do catéter estejam presos, tem que estar clipado. Então, não trabalhe com o catéter aberto, só vai abrir no momento determinado. Então, ele tem que estar clipado, tem que estar fechado. Porque, às vezes, esquece de clipar e o hub segura o refluxo. Então, tem que clipar, fechar ali a trava. Coloque, então, uma toalha limpa ou estéreo abaixo do catéter para que os membros, eles chamam de membros 2 ramos do catéter, fiquem em cima desse local. Tem que realizar a higiene das mãos de novo, né? E preparar os insumos, mantendo a esterilidade. Aí coloque as luvas, a gente viu lá que não sabe ainda se é estéril ou não. Seguindo, então, tem que certificar de que o grampo, então, tem que estar fechado. De novo, porque você vai abrir a tampa, ele pode verter sangue. Aí lascou, né? Suja o catéter, suja o paciente, perdeu sangue, já que é uma coisa que não tem que perder. Então, você vai tirar, então, a tampa, e vai esfregar, lavar ela com clorexidina, né? Então, só se vai usar o iodo se não der. Então, tem que certificar de que o hub que está limpo não toca em superfícies não estéreis, né? Então, você tirou e limpa. Faz isso com a parte. Uma etapa opcional aí é, antes de remover a tampa, desinfetar as tampas e a parte do hub com uma gaze antisséptica, usando uma gaze para cada lado. Então, você não usa a mesma gaze. Então, você limpa um lado, joga fora, limpa o outro, joga fora. Tudo isso é para tentar evitar infecção, né? Então, às vezes, você tira a bactéria de um lado e põe na outra, né? Lembra que são duas vias diferentes. Uma aspira o sangue e a outra devolve. Então, elas têm que ser tratadas de forma separada, né? Então, com material aí descartável separado. Aí você vai conectar uma seringa, e aí sim que você vai tirar o grampo, o clipe, e vai aspirar de 2 a 5 ml de sangue, associada aí à solução de bloqueio. Então, a gente aspira um pouquinho a mais do que o lock, né? Então, aí perde um pouquinho de sangue, aí não tem jeito. Aí você separa a seringa e conecta o circuito de diálise. Então, tem que puxar o sangue tem que estar preenchendo o sistema, aí você conecta. Tem que fazer o mesmo aí do outro lado. Como opcional, então, se nenhuma resistência for sentida com a aspiração do sangue e a solução de bloqueio, você pode colocar uma seringa de 5 a 10 ml de soro e lavar com força, técnica turbulenta, né? Então, você pode deixar o sangue ao longo ou pode lavar, se você tiver medo, por exemplo, de entupir nesse micro instante aí, que até você conectar aí o circuito da diálise. Aí você começa a diálise. Bom, aí quando acabou a diálise, terminou, vamos fazer a técnica de desconexão, né? Então, na etapa 1, você vai explicar de novo para o paciente o que você vai fazer. Você tem que devolver o sangue para o paciente conforme o protocolo do aparelho, da unidade que está sendo realizada.
realizar a sua higiene das suas próprias mãos, né? E preparar aí os insumos. Na etapa 2, então, lembra que estava funcionando a diálise, você vai fechar o grampo dos dois lados, né? E vai desconectar uma linha de um lumen e vai limpar o hub. De novo, tem que limpar aí com Clorox. Vai conectar uma seringa, então, de 5 a 10 ml com solução salina normal ao lumen do catéter e vai soltar o grampo e vai lavar, vai injetar essa solução. Aí você vai tirar a seringa com solução salina normal e vai colocar a seringa com a solução de bloqueio, né, do catéter. Aí a gente vai decidir se vai estar sendo feito o lock com heparina, lock com aquela solução de citrato, né, que a gente viu que era melhor, e a gente pode também fazer, às vezes, lock com antibióticos, e vai estilar o volume da solução de bloqueio conforme o protocolo. Às vezes o protocolo pede aí exatamente o valor do catéter, que está escrito, ou um pouquinho a mais, 0,1 a mais, então aí tem que seguir o protocolo. Aí você vai fechar o grampo, vai tirar a seringa, vai limpar de novo o hub, né, e vai colocar a tampa Luer Lock estéreo. Vai repetir os passos, então, igualzinho do outro lado e jogar fora tudo que foi gasto. Então, a gente faz um lado inteiro e depois faz o outro lado inteiro. Não existe deixar os dois hubs abertos ao mesmo tempo. Vamos adiantar, passa um paninho aqui, o mesmo paninho. Não, aí pode aumentar a taxa de infecção. Então, o nosso medo é a infecção, que será aí um dos assuntos da próxima reunião nossa, que a gente vai falar das disfunções de acesso. Então, a gente viu aí como que é cuidar dele para que ele funcione bem, mas, apesar disso, muitos acessos entram em disfunção. Então, na próxima reunião, complicações de canulação de acesso, investigação das anormalidades detectadas no monitoramento clínico e a disfunção do fluxo do acesso. Então, a gente pode aí ter complicações de acesso que a gente vai lembrar de hematoma, infecção, etc. E a disfunção do fluxo é alterações das linhas arteriais, venosas, hipertensão venosa, essas coisas. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje.